Grandioso e soberano Deus, graças nós te damos por mais um dia de vida. Agradeço por mais uma oportunidade de ser melhor do que fomos ontem. Que o Senhor venha guardar cada pessoa nesse grupo, ó Pai. Que o Senhor possa nos livrar de todo laço criado pelo maligno. Que o Senhor possa ser conosco, onde colocarmos os nossos pés. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. A paz do Senhor, irmãs. Nessa tarde de muita neve, eu decidi estar aqui estudando um pouquinho a palavra de Deus e montei essa simples palavra que falou muito ao meu coração. Espero que nessa tarde fale ao seu coração também. Eu quero agradecer essa rica oportunidade a Deus por me conceder muita saúde, uma memória boa, que o Senhor tem trabalhado muito na minha mente. E a Ele toda a honra e toda a glória, e agradecer também a direção deste trabalho, especialmente pela vida da Ju e da missionária Adriana. Senhor, nessa tarde, que essa palavra, Senhor, não venha ser somente mais uma palavra, mas que venha ser uma palavra direcionada pelo Senhor para as nossas vidas. Pai, nessa tarde, eu me coloco à tua disposição e tira todo eu posso, eu faço, eu sei, e coloca eu sou dependente de ti. Pai, eu quero admitir que nessa tarde a palavra é sua. É o Senhor quem pode todas as coisas. É o Senhor que realiza transformações nos corações. Porque é o teu Espírito Santo que comove o homem, que transforma o homem, que liberta de todo mal. Por isso eu deixo nas tuas mãos, Senhor. A semente será plantada, mas o coração, que as pessoas possam, Senhor, abrir nessa tarde para receber essa palavra. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu já te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 13, que diz somente assim o versículo para não tomar muito tempo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Irmãs, eu dei um pequeno título para essa palavrinha simples dessa tarde, que diz assim: a presença de Deus rejeita ambientes não compatíveis com a presença. Eu não vou se aprofundar muito na palavra, porque ela é bem extensa e é bem breve isso aqui. Mas quando eu comecei a estudar sobre a Arca da Aliança, eu vi que a Arca da Aliança tinha vários nomes. E o que mais me chamou a atenção é que o nome delas, 2 nomes me chamou muita atenção. A Arca de Testemunho e a Arca de Concerto. E quando eu fui lendo e aprofundando e descobrindo o que tinha lá dentro daquela arca, eu me deparei assim com coisas que eu falei assim: como pode? Simplesmente, a arca, desenhos de querubins sobre ela, olhando assim, representa simplesmente uma arca. Mas quando você vai aprofundando e vendo o que tem lá dentro, aí você começa a perceber que o que está lá dentro faz toda a diferença quando ela chega na sua casa. E a pergunta nessa tarde é: como o Senhor se sentiria se a arca tivesse que entrar agora na sua casa? A pergunta não é como você se sentiria se a arca entrasse, mas é como o Senhor se sentiria se a arca entrasse agora na sua casa. E eu fui analisando porque a arca diz que ela tem as tábuas com mandamentos da lei. Tinha vaso e tinha vara de Arão. E lá tinha o pão que o Senhor pediu que deixasse, que era aquele pão que tirasse um pedaço daquilo que alimentou o povo no deserto. E quando eu fui assim estudando, eu vi que os filisteus, eles levaram a arca do povo de Israel. E isso realmente, colocando no nosso dia a dia, vai ter dias que nós vamos sentir derrotados. Porque os filisteus realmente vão querer nos entristecer
e se achar mais vencedor do que nós mesmos. Mas lendo o decorrer do texto, quando os filisteus levam a arca, eu fui bem ler lá, ela se encontrava nas mãos de Ofni e Finéias. E verdadeiramente aquelas duas pessoas não estavam de acordo com os mandamentos da lei. E eu já começo essa pregação dessa tarde dizendo a você que lá dentro havia os mandamentos da lei. Como que os mandamentos da lei dentro de sua casa vai fluir, sendo que a própria casa não está apropriada para receber a arca? A presença de Deus, irmãs, ela é incomparável, ela é sensível, ela não se aposta de qualquer lugar. Para a gente receber essa presença, a gente tem que estar vindo de vários dias de busca, não é de qualquer jeito. Aí você fala assim, mas uns são melhores que o outro? Não, todos nós pecamos, mas o que faz a diferença, e toda a diferença, é que cada dia nós temos que renunciar o pecado que nos atrapalha de sentir a presença. A diferença é na renúncia. E é isso que nós estamos tentando fazer todas as quarta-feiras. Renunciar ao velho para poder atingir o novo que Deus tem para nós. E eu quero falar assim rapidinho sobre os 3 ambientes o qual a arca se encontrou, que marcou muito. Quando ela estava no meio dos filisteus, lá onde eles colocaram perto de um outro deus, que chamava Dagon. E a presença de Deus era tão nítida e tão grande naquele lugar, que ela se incomodou de estar ali. Tanto é que, relatando ali na Bíblia, diz que o Deus caiu por 2 vezes. E a nossa vida tem que ser eternamente preparada para poder a presença de Deus nos estar conosco todos os dias. E às vezes a gente encontra assim de qualquer maneira, às vezes a gente se levanta, preocupa com tantas coisas, e às vezes esquecemos do essencial, que é entregar o nosso dia, antes mesmo de começar o nosso dia. Eu falo por mim que já teve dias que eu saí de casa, que eu falei assim, hoje eu não deveria nem ter saído. Mas aí quando eu olho lá atrás, que eu fui memorizar como que foi às 7 horas da manhã quando eu levantei tão assim, preocupada com tantas coisas, e acabei esquecendo até mesmo de dobrar o joelho naquele dia. Se a gente falar que todos os dias são perfeitos, mentira. Porque há dias que você já levanta, parece que sua mente já está lá no que vai acontecer no final do dia. Mas voltando para o lugar onde estava a arca com os filisteus, lendo ali, relendo, e sobre tudo que aconteceu ali, o que eu mais vi é que a arca naquele lugar, ela não trouxe um efeito sobrenatural. Ela trouxe cansaço naquele lugar. Naquele lugar, ela trouxe peso. Por quê, Luci? Porque a vida que eles levavam não estavam de acordo com os mandamentos da lei. Como que você vai colocar algo que dentro dela está dizendo que tem que haver os mandamentos, e se nós não estamos de acordo com os mandamentos, como que vai ser a reação da presença naquele lugar? E foi isso, nada mais, simplesmente, o que o Senhor fez. Ele rejeitou aquele lugar. Então, quando os filisteus viram que aquilo estava sendo rejeitado e que aquilo estava sendo como uma maldição para eles, não que a presença é maldição, é porque eles não estavam de acordo com a presença de Deus. E como o nosso Deus não se confunde, o nosso Deus, ele é inabalável, o nosso Deus, ele não corrompe, ele não sentiu bem naquele ambiente. E ele fez com que eles o devolvessem a presença ao povo de Israel. Então, quando os filisteus devolveram a arca, eles mandaram ela para a casa de Abinadab. E como Abinadab também já tinha visto, depois que tiraram a arca de Ofni e Finéias, eles morreram, a Bíblia relata. Depois vai para os filisteus, só causou peso, e veio para a casa dele. Talvez eu e você diria assim, mas a presença de Deus, claro que eu reagiria de uma forma mais respeitosa.
Mas será que, de acordo com tantas coisas que nós vimos lá atrás, nós iríamos realmente entender o que é a presença? Porque quem entende o que é a presença, entende os mandamentos da lei, entende o que é o pão significa, entende o que o vaso significa, entende o que a vara de Arão significa. Mas quem não entende o que está lá dentro, não tem como conviver com a presença. É isso que aconteceu com ele. Nada mais, nada menos, ele deveria ter pensado, não, isso já veio de um grande peso lá atrás. Então, tipo assim, naquela época só o sacerdote poderia tocar. Então eu imagino que ele até deixou ela lá na casa dele, mas ele, com muito medo, ele não quis nem muito se envolver com a presença. E isso nada mais, nada menos, somos nós a cada dia. Nós às vezes entramos no templo, simplesmente um culto como o outro dia, normal. Nós queremos ficar sentados no banco, nós não queremos muito compromisso, nós queremos simplesmente ouvir a palavra e ir para casa, levar uma vida de mesmice, uma vida não muito me incomodando. Eu imagino, a Bíblia não relata muito, mas eu imagino que este homem, talvez ele teria até um pouco, assim, como que fala? Medo por tudo que ele ouviu e viu lá atrás. Porque, na verdade, irmãos, a gente só conhece a presença se você tiver intimidade com ela todos os dias. De ouvir falar, você não conhece. De ouvir falar, você não tem toque, você não tem intimidade. Você não pode fazer muita coisa. Então, a Bíblia diz que com os filisteus ela ficou 7 meses e aí eles devolveram. E lá houve um grande estrago. O Senhor pesou a mão nos filisteus. E quando ela chega na casa de Abinadad, ela ficou 20 anos. Alguns estudos falam que ficou mais de 20, mas a Bíblia relata 20. E durante esses 20 anos, nada aconteceu na casa dele. E a pergunta ainda continua aí. Como o Senhor se sentiria se a arca tivesse que entrar agora na sua casa? Em 7 meses, a sua casa seria uma casa de peso? Em 20 anos, estaria da mesma forma? E aí Davi viu que precisava tirar a arca de lá. E resolveram levar para Jerusalém. Mas aí naquela ida para lá, eles estavam fazendo tudo errado. Eles colocaram os bois para levar a arca. Um carro de bois, né? Aí os bois tropeçam e o Uzá coloca a mão. Talvez a intenção que ele tinha era boa, mas de repente a Bíblia diz que ele morreu. Então, irmãos, muitas das vezes a gente até pensa que a nossa intenção é boa, né? Mas às vezes não é aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso que muitas das vezes a gente tem que pedir, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nessa situação aqui, como eu agiria? Para evitar mortes futuras, para evitar coisas que não estão de acordo com os mandamentos do Senhor. E aí a Bíblia diz que Davi se encheu de tristeza por causa da morte de Uzá. E ele disse, como trarei a minha arca de Deus? E de repente, caminhando por ali, ele viu uma casa. E ali eu deixarei a casa.
Eu imagino que o percurso talvez era longo e eles tiveram até medo. E deixaram ela na casa de Obed-edom. E esse homem, irmãos, a Bíblia diz que a arca ficou na casa dele 3 meses somente. Mas você sabe aqueles 3 meses que eu imagino que eles tiveram tanta reverência e Deus mudou o quadro, a situação daquela casa? Aí eu te pergunto, 20 anos em um lugar, não houve nenhuma mudança. E 3 meses na outra, mudou a história da casa. A Bíblia não relata tão grandes coisas sobre ele, mas eu imagino que talvez no início, quando aquela arca entrou na casa dele, ele também teve um pouco de medo, que é normal. Se você ouvir falar de uma coisa que estava destruindo, causando morte lá atrás, você falou assim, nossa, talvez isso aqui vai causar morte também na minha casa. Mas o que causava morte nos lugares aonde ela passava, não era porque a presença causava morte, muito pelo contrário, a presença de Deus, ela traz vida. Mas o que causou morte foi a desobediência de todos os lugares onde ela passou. Com os filisteus, ela não poderia estar diante de outros deuses, e ela estava. Na casa de Ofni e Finéias, eles não levavam também uma vida de acordo com as leis. E na casa de Abednego, desculpa, não é Abednego não, gente. Esqueci. Abinadab. Na casa de Abinadab, eles não deram muita importância. Mas na casa de Obed-edom, eles fizeram toda a diferença. A palavra do Senhor para você nessa tarde é: a palavra do Senhor nessa tarde é: como o Senhor sentiria se a arca tivesse que entrar agora na sua casa? A sua casa seria uma casa de preparação? Essa casa seria uma casa que você não tem dado muito valor à presença de Deus? Ou a sua casa está uma casa de acordo com as coisas do mundo, mas nada a ver com os mandamentos? Assim como estava com os filisteus. Se você tivesse que colocar a arca agora na sua casa, aonde você colocaria? E eu estou mexendo aqui hoje, tirando umas roupas de frio, arrumando algumas coisas, ajeitando, organizando aqui. E muitas das vezes a gente, quando vai organizar, a gente tem que bagunçar para tirar, para depois dobrar e colocar tudo no lugar. E eu falei assim para mim: Senhor, lá embaixo não é o lugar adequado. Aqui no meu quarto ela é o lugar adequado. Mas o meu quarto está muito bagunçado. Talvez eu não teria lugar para colocar essa arca aqui. Ele falou: mas você precisa arrumar essa bagunça para você manter o espaço. Era como se eu sentisse o Espírito Santo ministrando isso no meu coração. E essa palavra falou muito ao meu coração. Agora está bagunçado esse quarto. Mas até de tarde ele vai estar arrumado. E eu vou ter espaço para a presença. Isso aí, irmãos, é falando de coisas que vai ocupar espaço. Mas essa presença que o Senhor quer ocupar em nós é no nosso coração. É dentro de nós. Talvez hoje, dentro de mim também, estaria bagunçado algumas coisas aqui. Mas eu tenho que arrumar isso que está bagunçado dentro de mim para receber essa arca. Porque não importa, a arca foi embora da casa de Obed-edom, mas a presença continuou. A arca ela vai passar na minha casa, vai passar na casa da Aline, vai passar na casa da Bárbara, vai passar na casa da Ju, vai passar na casa da Adriana, vai passar na casa da Bruna,
vai passar na casa da Joana. Ela vai mudando de casa. Porque ela precisa hoje entrar na casa de todos nós. Mas quando ela sair, nós temos que ter a certeza de que ela foi para a casa da outra irmã que precisava. Mas a presença ainda continua em nós. E para fechar essa palavra, eu quero dizer que a arca foi, mas a presença de Deus transformou o ambiente. A arca, ela só é materialmente falando, mas ela tinha um grande significado. O que fazia diferença é o que estava lá dentro. Era aquilo que nós precisamos todo dia, que é o pão diário, o azeite, a vara, que significa autoridade, e obedecer às tábuas do mandamento. Muitas das vezes, irmãos, a gente deixa a presença aí por brechas que nós mesmos damos. Mas quando nós decidimos mudar, todo o ambiente muda. Eu imagino que Obed-Edom fazia daquele lugar um lugar de reverência. Como hoje ainda essa tarde você pode fazer um lugar reservado. Já começa aí a preparar um ambiente no seu quarto, um lugarzinho reservado. Para todas as terças-feiras e quintas você está aí, neste lugar, para ouvir a palavra. Dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, aqui está a arca, aqui pode colocar a arca. E ele vai sentir bem, porque ele vai saber que diariamente, constantemente, nós prepararemos o ambiente para receber essa essência que é tão maravilhosa, que é tão poderosa. Essa essência que só Ele dá. Essa presença que só Ele tem. Irmãos, se a gente soubesse o qual grande e valioso é a presença do Senhor, nós levávamos uma vida diariamente assim, de busca. Você acha que é fácil manter madrugadas em oração? Você acha que é fácil para mim que amo comer, manter uma vida de jejum e oração? Não é fácil. Mas nós precisamos da presença. Nós precisamos manter a chama viva. Levítico 6:12 diz que o sacerdote precisava manter a chama constantemente. E a nossa vida tem que se manter constantemente com a presença. Não vale simplesmente de qualquer jeito. Não vale simplesmente uma vida sem sentido. Não vale simplesmente estou indo por ir. Mas temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Nessa tarde, que o seu coração possa se erguer até a palavra e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ter a chama verdadeira para receber essa arca na minha casa e o Senhor sentir bem no ambiente. Porque imagina a arca ficar na minha casa 20 anos e nada acontecer. O que muda, irmãos? O que precisa mudar, irmãos? Somos nós. A presença está aí todos os dias nos chamando. O Senhor está aí todos os dias pronto para nos ouvir. Mas eu simplesmente falo, Senhor, hoje eu estou cansada. Quantas vezes, irmãos, eu falo por mim. Na madrugada o Senhor falava, desperta, quero falar contigo. Eu às vezes resmungava, ai Senhor, eu estou tão cansada. E simplesmente a presença se vai. E será que no outro dia ele voltava para falar? Não mais. Talvez outro dia ele ia para sua casa e falaria com você. Bárbara, eu quero falar contigo. E a Bárbara levanta, joelho e diz, eis-me aqui, Senhor. E ali fica a presença por muitos dias. É assim que o Senhor trabalha em nós. Eu e você decidimos quantos dias queremos a presença, como vamos reagir diante da presença e como sentirá o Senhor na nossa casa, no momento que Ele estiver a arca dele em nós. Que essa palavra desça ao seu coração, acha guarida nessa tarde.
E seja abençoada você, a sua casa, os seus filhos, o seu esposo, a sua empresa e tudo que você colocar as mãos. Venha ser como a casa de Obed-Edom. 3 meses fez uma grande diferença. Abra o seu coração nessa tarde. Fala, Senhor, coloca a arca aqui. Eu preciso desta arca. Eu preciso ser diferente. Abra o seu coração e diz, Senhor, eu creio que quando a arca chegar, a minha casa vai estar preparada para recebê-la. Que não seja como os filisteus. Colocar a arca de qualquer jeito no meio de outros deuses. E o Senhor rejeitou e lançou grande praga naquele povo. E que também não seja como Abinadab, que não fez muita questão e a arca teve que ser retirada. Mas que essa arca fique na sua casa todos os dias até a volta de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa tarde, te guarde com grande valia em receber esta arca nessa tarde. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a presença de Deus não apartará de ti, porque o Senhor te guardará, te livrará, te transformará e libertará de todo mal. Que você e a sua família será uma família abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa tarde e te guarde com muito amor e com muita graça. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amar
amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Oh, 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 Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, oh, oh. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, 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 Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente peço humildemente perdão por todos os meus pecados. O Senhor é quem nos faz justiça, quem nos livra a nossa alma de toda angústia. Não permita, Jesus, que sejamos dominadas por nenhum sentimento ruim. Alegra nossos corações, porque a alegria que vem de Ti é muito maior do que qualquer felicidade passageira que este mundo oferece. A Tua presença para nós é melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa dar. Só o Senhor é nosso Deus, é quem nos faz descansar e somente contigo nos sentimos seguras, Jesus. Por isso, Senhor, receba cada louvor, cada palavra, cada adoração aqui nessa humilde culto dedicada tão somente a Ti. Toma cada uma de nós e nossas famílias em Tuas poderosas mãos e nos encha, Senhor, cada dia mais com Teu Espírito e a Tua presença santa em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade, Jesus, de estar aqui te louvando e te agradecendo. Em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos, receba a nossa adoração. Amém.